Hoje é sábado, dia 17, e seja bem-vindo ao nosso quarto e último editorial do dia. Afinal, a palavra mágica que você tanto espera é impeachment, só não se sabe de quem. Você já está perdido, você não sabe se prefere o impeachment do Barroso, do Dino, do ministro Alexandre de Moraes ou do Lula. Pois é, mas uma situação que está acontecendo agora na Globo me leva a crer que pelo menos o do Lula... esse não tá difícil, não. Eu acho que se soprar cai. A Globo fez um editorial com chacota com a cara do governo Lula. É ímpar, é impagável. E se eu fosse você, eu ficava até aqui no final para poder ver esse momento, que mostra a fraqueza do governo Lula e a possibilidade, sim, tá? Inclusive, de uma derrota do governo Lula antes de 2026. 2026, ao que tudo indica, já está descartado. Outra matéria que eu quero discutir com vocês é uma matéria do Estadão, do J.R. Guzzo. Pois é, aqui ele detona o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que o Barroso é um fanfarrão, é um cara que está espalhando desinformação lá nos Estados Unidos, fingindo que o Brasil é um país sério, sendo que, na verdade, é uma república das bananas. Vale a pena a análise. Bolsonaro também se manifestou, né, sobre o texto vazado entre o Van Garden e o Mauro Cid. O Van Garden é um aliado de longa data do Bolsonaro, né, e advogado do Bolsonaro, inclusive, ainda é aliado do Bolsonaro, e o Mauro Cid, que foi o tenente-coronel ali que deu o estopim para a delação premiada para que o Bolsonaro passe por tudo que ele está passando na ação do golpe Tabajara lá. Pois é, o Bolsonaro parece que não gostou nada dos diálogos que foram vazados pela imprensa. Por outro lado, nós vamos falar também do PT. Pois é, o PT está rachando como nunca. Esse rompimento na base do próprio PT mostra que ele está fraco o suficiente, inclusive, para sofrer o impeachment. Isto e muito mais fazem parte desse nosso editorial. Muito obrigado pela sua confiança, credibilidade. E aí, os 3 primeiros foram uma bomba atômica, né? Vamos seguir agora num editorial mais leve, mais tranquilo, para você encerrar o seu sabadão aí com tranquilidade. Bora lá? Tá? É o seguinte, pessoal. Vamos dar uma analisada se alguns dos requisitos para o impeachment do Lula já estão aí. A imprensa batendo. Check. Popularidade caindo. Check. Sem apoio na Câmara dos Deputados. Check. A oposição tendo argumentos para bater no Lula. Check. O povo pirando. Sim. Corrupção estourando. Só não podemos falar ainda em impeachment porque 3 peças-chave ainda se tornam ali um alicerce do Lula. Mas por quanto tempo? Porque todo o outro ele já está perdendo. Podemos falar do Hugo Mota, que é quem segura o impeachment do Lula. O Alcolumbre, que sempre articula com o Hugo Mota. E aí, óbvio, o STF. Mas até quando esse tripé sustentará o Lula? E não podemos esquecer o seguinte, é um tripé, né? 3 assim, né? Se um sair, cai. Qual vai ser o primeiro a pular do barco? Lulopetista. O STF, o Alcolumbre ou o Mota? Façam suas apostas. Eu aposto que o primeiro a pular fora do barco lulopetista vai ser o Mota, tá? Mas e você? Qual que você pensa? Porque eu já sei, a imprensa já pulou fora e a Globo já pulou fora. Olha só, quem te viu, quem te vê. O governo Lula sendo motivo de chacota, piada na Globo News. Meu irmão, você vai acompanhar em primeira mão. Esse perfil aqui é um oficial do Octávio Guedes. O governo Lula tá igual o Botafogo. Passado glorioso e presente sofrível. E o futuro é incerto. Eu só não sei onde eles estão vendo passado glorioso. Deve ser da época do Mensalão, do Petrolão ou alguma coisa assim. Mas foi motivo de chacota, deboche do governo Lula. E não é nada mais, nada menos do que esse governo merece. Esse governo está igual o Botafogo. O passado é glorioso. Lula 1 e Lula 2 ele ganhou Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Né? O presente é sofrível. Né? Você olha o time só empata, bola fora o tempo inteiro. E você olha assim,
Pô, esse jogador veio da Bahia, esse do Ceará, eram tão bons. Eu falei, mas era campeonato regional, bati um bolão no campeonato baiano no Ceará. Agora, no nacional aqui, não estão rendendo tanto. Então, se o passado é glorioso, o presente está sofrível, o futuro é incerto. Então tá certo, Sidônio. E não arriscar nada para 2026. Esse governo está igual o Botafogo. Pois é, pessoal, mas aí, né, a gente precisa ver os comentários. Os comentários são impecáveis, né? É o Otávio Guedes que escreveu, né? Aqui, que é glorioso. Aí o Cássius escreveu aqui, ó. Onde que esses caras veem o PT que tem um passado glorioso? Os caras estão envolvidos no maior escândalo de corrupção documentado na história desse país e vem esses caras dizendo que o passado é glorioso? Ah, me poupe. Aí vem outra aqui. Passado glorioso, mensalão, petrolão, triplex, City Atibaia, home nos cofres públicos, dinheiro na cueca. Ah, tá de sacanagem, né? E sim. E resumindo, eles são sem graças pra caramba, mas é bom ver que o governo Lula é motivo de chacota. Mas se o governo Lula está sendo motivo de chacota, até na Globo News, né, até lá na Globo, já o STF não é chacota não, são críticas e críticas duras. Dá uma olhada nessa matéria aqui do Estadão, do J.R. Guzzo, que diz o seguinte: não há lei nesse país e a segurança jurídica é zero. Só vale o que diz o STF. O sistema judicial brasileiro é precisamente o contrário do que declara o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Literalmente, o J.R. Guzzo aqui, né, ele fez críticas mais pesadas, né, contra o Barroso. Olha só o que ele escreve aqui num trecho. O resultado, obviamente, é que ele, o Barroso, acumulou um alarmante estoque de declarações falsas, desconexas ou simplesmente cretinas em sua carreira de um judeu errante do direito penal. Ninguém consegue falar tanto sem se acabar metendo o pé na jaca. Em sua última epístola aos puxa-sacos do Supremo, de novo em Nova York, falou à plateia de magnatas que costuma frequentar esse tipo de ambiente que o Brasil é um país da mais perfeita segurança jurídica. É uma lenda, disse ele, essa história de que as pessoas não confiam na justiça brasileira e na posse do rei Salomão, do STF. E como em todas as suas bulas emitidas por Barroso no circuito de Nova York, Londres, Lisboa, um disparate integral. Algo como dizer que o teorema de Pitágoras expõe a receita correta do bolo de fubá. Os fatos, tais como fica evidente na sentença e na conduta do STF, mostram que o Brasil é hoje um país que temos menos segurança jurídica do mundo. E isto é aquela previsibilidade razoável de que a lei será aplicada conforme está escrito. E no Brasil não existe lei. Pois é, alguém questiona aqui o argumento do J.R. Guzzo? Se alguém questiona e fala que ele está errado, tenta me explicar o porquê. Porque na minha visão é exatamente o que o J.R. Guzzo falou. O Brasil virou uma república, uma republiqueta tupiniquim. Grande parte disso, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, pessoal. Tem um fato que está gerando uma discussão, um burburinho aí dentro da direita, inclusive dos aliados do Bolsonaro, que é um áudio vazado pela imprensa sobre a Michele Bolsonaro. Isto porque o Silas Malafaia disse que a Michele Bolsonaro poderia ser um nome presidenciável. E aí é óbvio que a imprensa já vai mirar o seu canhão de impropérios contra a ex-primeira digna dama do Brasil. Né? A última a gente tira a palavra digna e o ex, infelizmente. Mas a grande questão que a gente precisa entender agora é que o Fábio Van Garden, que é um aliado de longa data com o Bolsonaro, e o Mauro Cid, que já se mostrou um trairão, né, do próprio Bolsonaro, os dois ainda mantinham um certo debate, né, um discurso, um diálogo. E aí teve um momento, né, que chamou a atenção, matéria do Poder 360. O Bolsonaro critica as mensagens de Cid e Van Garden sobre a Michele Bolsonaro. Um falou besteira, o outro concordou, diz o presidente sobre o ex-ajudante de ordens e o ex-secretário
de comunicação do seu governo, que é o Vanguard. O ex-presidente criticou nesta sexta-feira as mensagens em que seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, disse a Fábio Van Garden, advogado e ex-secretário de comunicação, que preferia a candidatura do Lula, do PT, à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em 2026. Olha o que ele escreveu, abre aspas. Diferentemente da atual primeira-dama, Janja, Michele botava a ordem na casa. Ela é quem botava a ordem na casa e o pessoal não gostava, mas não justifica essa troca de mensagens, ainda mais em janeiro de 2023, quando eu estava elegível. Um falou besteira, o outro concordou, declarou Bolsonaro sobre as notícias do Metrópole. A grande verdade é que o entorno que cerca o Bolsonaro, por ser um entorno político, é um entorno repleto de abutres, né? Figuras que só querem estar ali do lado do Bolsonaro porque ele traz popularidade, não tem coragem nem de criticar o Bolsonaro de maneira direta e correta, como homens. Vamos ser sinceros. Porque a crítica não é de traíra, não. Entenda, eu prefiro 1000 vezes mais, dentre os meus colaboradores das empresas, eu prefiro muito mais um funcionário que chega até mim e fala, olha, isso aqui, ó, tá errado, assim, 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 do que um bajulador puxa-saco que eu sei que nas costas está falando aquilo que deveria falar para mim. Então, o Bolsonaro, nesse ponto, a gente sabe, por ser um meio político, um mundo muito pior, né, está cercado de abutres. E é por isso que a gente começa a perceber que o Bolsonaro, de certa forma, ele acredita mais no seu núcleo ali, né, no clã bolsonarista, que é os filhos, a Michele. E aí eu vejo, sim, um afastamento do Bolsonaro, inclusive do próprio Tarcísio. Está começando a levar essa pecha de novo Dória aí, tá? Não estou espalhando intriga, só estou constatando que está rolando. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir aqui é o PT rachado. Olha só o que está acontecendo. Esse caso da CPI dos aposentados, do roubo dos aposentados, vai dar muita repercussão. O líder do PT, que é o senador Marcos Rogério, Rogério Carvalho, desculpa, me fugiu o nome aqui, o Rogério Carvalho, ele disse que não, eles estão sentindo já que é a hora de apoiar a CPI do INSS. Tá, não vou ser inocente. Ah, Sandra, então agora eles querem investigar? Não. É porque o PT rachou. É porque a pressão é tão grande, mas tão grande, que a popularidade do Lula está despencando tanto, que nem os deputados do PT estão querendo abraçar essa. Olha, uma coisa é você roubar acionistas da Petrobras e o povo brasileiro como um todo. Outra coisa é você no mensalão ser imposto. Imposto na cabeça do incauto que vota na esquerda, imposto é dinheiro do governo, não é seu. O cara tem essa mentalidade. Agora, roubar velhinho e aposentado, aí é meu pai, aí é minha mãe, aí sou eu. Entendeu? Então, quando se rouba o aposentado, o bicho pega. E essa pressão está acontecendo. O que acontece? O líder do PT disse, ó, o PT vai ter que levantar a bandeira aí e apoiar, né, a CPI do INSS. Mas, agora quando o líder do PT diz, não, nós vamos ter que apoiar, é porque eles estão tentando cooptar essa CPI para acabar em pizza. Não é à toa que o Ministério da Saúde vai tirar 3 bilhões do SUS para transformar isso em emenda para que eles possam articular ali com os deputados e senadores para virar outra CPI igual a do 8 de janeiro. É isso que está acontecendo, tá? Literalmente é isso que está acontecendo. E aí o petichinha, o esquerdinha, o left people, observa ali, o SUS está ruim, mas a emenda está indo para lá, mas a culpa é do Bolsonaro até hoje. O que está acontecendo? Figuras como o Fabiano Contarato, que é um senador petista, que está no PT, se pronunciou após apoiar a CPMI do INSS. É inegociável. O senador Fabiano Contarato, ele foi o primeiro e foi contrário ao PT, sim. Antes do PT assumir que não ia conseguir se curar, o Fabiano Contarato assumiu, tá? Que poderia assinar e assinaria, sim, a CPI do MST.
tá? Assinaria a CPI do MST. O que é o do INSS, perdão, a CPI do INSS. Mas por que o Fabiano Contarato assinou? Já tem um grupo de deputados, senadores petistas que estão entendendo o seguinte, cara, o Lula está sendo fritado por essa questão da CPI do MST, do INSS, perdão. Eu tenho minha bandeira na defesa dessas classes, que são os aposentados. A pressão dos aposentados da base está me fritando. Eu não vou segurar essa bronca para proteger o Lula. Eu vou partir para cima da CPI do INSS e tem que ir para cima. Tá? E aí o Fabiano Contarato assinou a CPI, batendo de frente. Teve nota pública contra ele e ele foi o primeiro a pular fora do barco petista na CPI do MST. E aqui vai entrar a discussão aqui, que eu sei que vocês vão ficar meio bravos comigo, mas eu tento pautar pela coerência daquilo que eu acredito, né? Eu vou errar pra caramba, mas daquilo que eu acredito. O Von Serran escreveu o seguinte: o senador Fabiano Contarato é um petista fervoroso, que alimenta um ódio colossal de tudo que se refere ao bolsonarismo. É verdade. É verdade pura. Contrariando a Glaze e toda a cúpula petista, que pedia a não instalação da CPMI, Contarato assinou o pedido. Até parece bom, mas é pegadinha. Aqui eu vou ter que discordar num ponto, né, do Von Serran aqui. Ele ainda escreveu aqui, ó. É tudo jogo de cena. Assim que escolherem algum dos rebeldes do PT como relator ao presidente, eles voltam a beijar o pé do Lula. Faz sentido, mas aqui eu vou colocar uma exposição pessoal, tá? Sobre o senador Fabiano Contarato, eu acompanhei muito o trabalho do Fabiano Contarato. Eu sei que ele é uma figura que essa bandeira, a bandeira das pessoas com deficiência, a bandeira dos aposentados, foi uma bandeira que eu já vi esse cara defender muito lá atrás, ainda durante o governo Bolsonaro. Ele defendia, inclusive eu já vi ele votando em pautas do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, na época, para ir a favor dos aposentados. Então não estou fazendo salvo-conduto do Fabiano Contarato, nem nada nesse sentido. Mas eu acompanhei o trabalho dele. E a minha visão é que aqui o Fabiano Contarato são dois motivos. Uma, convicção. Outra, pressão de base. Então, eu excluo aqui que o Fabiano Contarato estava, pelo menos é a minha visão, estava só articulando para ganhar a relatoria e o poder. Mas vai estar do lado do PT, é óbvio, no meio da CPI. Mas eu estou lavando aqui a minha consciência, dizendo, não, eu já vi o trabalho do Contarato e eu já vi ele defender pautas importantes em prol dos aposentados. Não é o que eu falo sobre o presidente do PT, tá? O líder do PT no Senado. Não é o que eu falo sobre ele. Assim como também não discordo do Von Serran. Realmente o que eles querem é cooptar a CPI para dominar tudo. Mas essa CPI vai ser impossível. O discurso e a narrativa do governo de que a culpa foi do Bolsonaro nunca vai colar. Nem a imprensa comprou essa pegadinha de mau gosto. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir é do plano do golpe Tabajara. A matéria que foi divulgada da Madu Toledo no Metrópolis fala sobre o áudio do policial federal que agora voltou à cena, né? E o próprio Gabeira, dentro da Globo News, falou, ó, este áudio aí, não sei não, isso é melhor pro Bolsonaro do que pro PT, né? Melhor pro Bolsonaro do que pro PT. Por quê? Porque os caras falaram que o Bolsonaro tentou controlar o negócio, não quis. Olha só essa matéria do Metrópolis. O Bolsonaro deu para trás. O áudio do policial federal tem bastidores de uma suposta trama. A conversa entre policiais revela uma articulação frustrada para impedir a posse de Lula. Áudios falam em armamento, traição e planos para oposição. Esse aqui é o policial federal. E aí é o Vladimir Matos Soares. Ele teve apreendido seus materiais com celulares, né, da Procuradoria. As gravações obtidas foram periciadas, é dele mesmo, e revelam repasse de informações sigilosas sobre a segurança de Lula a servidores, né, que, segundo aqui, eram ligados ao Bolsonaro. E aí tem aquele negócio, né? Será que era ligado igual ao caso da Marielle? Era do mesmo condomínio. Isso tem que ser observado. E aí eles falam que um grupo armado esperava agir.
Então, a primeira questão é, só depois que provar mesmo os vínculos dessas figuras com Bolsonaro, é que esses áudios podem ser atribuídos ao Bolsonaro. E essa figura realmente é delírio da cabeça dele, ou ele existia esse plano mesmo? Porque eles falavam que esperavam a canetada do Bolsonaro. E ele falou, não, Bolsonaro não cumpriu, os generais traíram, a tropa toda queria, só os generais que não queriam. Sério, que alguém que dá golpe de Estado fica esperando general falar sim, se a tropa inteira quer, é meio difícil de acreditar nessa história. Esse é o maior problema. Fica um pouquinho difícil de acreditar nessa história. Então, na minha visão, sim, né? O áudio que foi vazado aí pelo policial federal é mais benéfico ao Bolsonaro do que a narrativa da trama golpista do Alexandre de Moraes. Tanto é que depois do áudio, o Sarney participou de uma entrevista. E aí, quando perguntaram pro Sarney, e aí, o Bolsonaro articulou aí uma trama de golpe e o 8 de janeiro foi tentativa de golpe, o Sarney foi Tramontina, sabe? Corte é Tramontina. Não tem tentativa de golpe. O que está acontecendo é o judiciário se metendo em tudo. É um excesso de judicialização da política e um excesso de política no judiciário. Cara, o Sarney foi Tramontina. E aí, quando a gente, analisa tudo isso, todos os áudios, as testemunhas afirmam que o golpe não foi para frente. Por quê? Porque o Bolsonaro não quis e não deu a ordem. Todo mundo fala, não, o Bolsonaro não quis e não deu a ordem. Ele é julgado para ser mentor desse golpe mesmo assim. Esse golpe, inclusive, não existiu. Agora, tenta me explicar sem um constrangimento. Os generais, queriam inicialmente, as Forças Armadas queriam e o Bolsonaro disse não. Não vou fazer, não vou assinar, vou-me embora, não façam isso. Como que ele é o mentor do golpe? Que não existiu. É só essa explicação que eu queria. Vai ver, eu sou burro demais para não entender isso. Pois é, pessoal, mas não para por aí, não. Tem uma figura, um cara que, assim, eu já acompanho o trabalho dele há um certo tempo. O que a gente percebeu? A esquerda, ela cooptou setores da sociedade. Eu, por exemplo, sou pai de autista. Sei que esse governo faz nada para minha filha. Faz nada. É uma aberração. E eu, como vários outros pais de autistas que eu conheço, cara, não desce essa historinha de que o PT tá tentando ajudar alguém. Não dá mais. Não dá para acreditar nisso. Outro ponto é a pauta LGBTQIA+. Ninguém se pronunciou até agora de que o Lula foi lá, cheirou o Putin, voltou, no meio do voo, antes de pisar aqui no Brasil, o Putin falou, gay aqui na Rússia é terrorista. O Lula não falou nada. Tipo assim, Putin, o pessoal tem que ter o direito à opção sexual deles, os gays também merecem respeito. Não, o Lula nem falou nada. E aí ele diz que defende a comunidade LGBTQIA+. Ele diz. E aí tem também as comunidades negras. O que o Lula fala? Não, o negro tem que estar lá para bater tambor. Você lembra do áudio do Lula? Pois é. São classes, são figuras, são pessoas que merecem todo o respeito. As pessoas com deficiência, os idosos, os gays, os negros. E aí tem uma figura que vem ganhando cada vez mais o meu respeito. Você já ouviu falar do Fernando Holliday? Ele é um vereador lá do estado de São Paulo, ex-vereador, até porque, ao que me parece, ele resolveu dedicar-se à medicina, que ele falou que é uma questão de vocação, mais do que a política, e nem tentou concorrer à reeleição, Ele não é mais vereador. Se eu estiver enganado, me corrijam. Eu venho acompanhando o trabalho dele há um time, aqui há um tempo. Eu queria que vocês acompanhassem isso aqui, a fala dele, porque assim, eu acho que, cara, um cara assim, eu posso te dizer que é um cara, assim, ímpar. Ele é gay, ele é negro, e aí o tema da palestra dele foi senzala psicológica. Holliday rasga o verbo e detona a hipocrisia da esquerda. Presta atenção. Uns anos atrás, meados de 2015, quando eu começo a gravar os meus primeiros vídeos, um evento como esse aqui era impossível.
Aliás, discussões como essa eram impossíveis, era um escândalo. Era um escândalo qualquer mulher ou homem negro se levantar e dizer: ei, eu sou dono da minha própria vida. Ao mesmo tempo que qualquer um de nós se levantasse para dizer isso, era quase que instantâneo. A mídia, os militantes se levantavam: não. Você não sabe o que é melhor para você. Você não é capaz de entender a realidade perversa do capitalismo que te explora. Você precisa de uma ajuda. Me dê a sua mão. Deixe que eu te levo. E quieto. E assim permanecemos por décadas. Quietos. Mas estávamos lá. O Satye estava lá. A Josi estava lá. Eu estava lá. O Hélio estava lá. Se levantando dentro do nosso microcosmo, dentro da nossa pequena realidade. Como quase que uma voz solitária gritando no deserto: ei, somos capazes de andar com as nossas próprias pernas. Mas um mundo inteiro tentando nos calar. E aí vem a internet, surge a direita, principalmente com a liderança do presidente Bolsonaro, e junto com essa direita surgem pessoas como nós, dizendo que não somos melhores nem piores por conta da cor da nossa pele. Somos seres humanos como qualquer outro. Somos brasileiros como qualquer outro. Porque ainda tem pessoas sendo caladas dentro das universidades. Ainda tem pessoas acreditando que um sistema de cotas raciais é simplesmente para ajudá-la, quando na prática estão sendo julgadas pela cor da sua pele. Estão sendo tratadas como incapazes. Estão sendo apontadas como incapazes de vencer na vida porque nasceram com uma determinada cor. E aqui nós estamos dizendo: não importa de onde você veio, não importa qual sejam as suas crenças, não importa qual seja a sua cor, você é capaz! E enquanto houverem vozes que digam isso em claro e bom tom, estaremos inspirando juventudes e gerações futuras a lutarem contra essa verdadeira senzala ideológica que a esquerda criou no Brasil. Mas não prevaleceram, não prevalecem e não prevalecerão. Muito obrigado. Alguns anos. Cara, que orgulho dessa palestra. Que orgulho dessa fala desse cara. Ninguém vai ditar as regras, ninguém vai falar o que você pode, de onde você veio. Cara, isso é sensacional, tá? Cara, parabéns pela coragem, né? Pela garra, pelo homem que você está se tornando, cara. Assim, impressionante. Impressionante, eu te acompanho já há um tempo no seu trabalho e só posso dar parabéns. É isso, tá? Não deixem que cadeias ideológicas cheguem até você. Ah, eu sou pobre. Você é pobre? Você pode deixar de ser. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas o estudo hoje está democrático, a internet está aí. Ah, mas eu não tenho condição de pagar um curso bom. Estude de graça na internet. Se você tem condição, vai ser mais fácil. Eu trabalhei desde criança em carvoeira. Depois da carvoeira, eu, aos 12 anos, eu cuidava de uma hortaliça de quilômetros ali, tinha que levantar cedo e regar no regador todo o santo dia naquele frio. Ali para as 10 horas, sair para andar 16 quilômetros a pé para ir para a escola. E hoje, eu tô aqui. Então, cara, sua opção sexual, sua cor, sua crença, sua condição financeira não é impeditivo para você entender. O governo nunca vai fazer nada, absolutamente nada por mim. E é aí que a rede social é tão nefasta para a esquerda. Porque gente como Holliday, gente como eu e gente como você estão aí, prontas, preparadas para dizer para todo mundo: não existem algemas quando a mente está livre. Pensa nisso, reflete sobre isso para a gente encerrar esse sabadão aqui de maneira, sabe, boa, com uma mensagem importante para você. É por isso que eu guardei o vídeo do Holliday aqui pro final, porque o melhor veio ao final, tá bom? Abraço, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.